Boa tarde, estamos aqui na Clínica Veterinária Vivete e vamos falar hoje a respeito de tumor de mama com a doutora Fernanda. Doutora Fernanda, muito obrigado por ter nos recebido, é uma honra para a gente estar aqui conversando com você nessa tarde. Boa tarde, doutor Nilton. Eu e a equipe da Vivete agradecemos a essa oportunidade de poder falar de um assunto tão importante que é o câncer nos animais. Doutora Fernanda, o que é o tumor de mama? Na verdade, tumor de mama são formações de nódulos, massas, né, que acontece nas mamas ou entre elas, tá? Os tumores de mamas, eles podem ter vários tamanhos, pequenos, grandes, podem ser únicos, múltiplos, ter uma forma de crescimento rápida ou lenta. E eles podem ser benignos ou malignos. E quando malignos é que nós chamamos de câncer. Doutora Fernanda, qual é a prevalência do tumor de mama nos animais? A prevalência é alta, né? O câncer de mama nas cadelas é o tipo de câncer mais comum. Já nas gatas é o terceiro tipo mais comum, sendo que nas gatas ele é muito mais agressivo ainda do que nas cadelas. E como prevenir essa enfermidade nos animais? Então, a prevenção, sem sombra de dúvidas, ela acontece com a castração precoce. Tá? Então, assim, estudos mostram já há muito tempo que se a gente castrar a cadela antes do primeiro cio, a gente diminui assim muito as chances de que esse animal ele vá ter câncer de mama durante a vida. E a gata também. Então, assim, sem dúvidas, a castração é a melhor forma de prevenção. E outra forma também de prevenir a doença é não fazer o uso dos anticoncepcionais. Doutora Fernanda, o diagnóstico é difícil? Tem como diagnosticar? Como que o proprietário pode trazer para o que vocês fariam para poder diagnosticar o câncer de mama? Na verdade, o diagnóstico ele é simples, né? Muitas vezes é até o proprietário que percebe em casa, a gente até incentiva, estimula, ensina o nosso proprietário, o tutor, né, a aprender a fazer o exame da palpação das mamas. Então, ele palpa as mamas entre elas e quando ele nota um aumento de volume, algo diferente, ele leva para o veterinário. Ou mesmo o veterinário, durante alguma consulta, qualquer que seja a consulta, ele começa a criar esse hábito de palpar a mama e a primeira parte é o exame físico. Então, encontrando uma alteração na mama, o proprietário ele leva, o veterinário já percebe e aí o primeiro exame a ser realizado é a citologia aspirativa. Então, a citologia é um exame de extrema importância, é um exame, na verdade, de baixo custo, é um exame não invasivo, é um exame que não precisa sedar o paciente e a gente tem aqui em Cuiabá, até a Vetivida faz, né? Então, é um exame que sai com um prazo curto para ter o resultado. E com esse exame a gente consegue saber se esse tumor ele é benigno, se ele é maligno, se é só um tecido inflamatório, para daí poder saber o que a gente tem que fazer com esse nosso paciente. E se for maligno, tem tratamento, doutora Fernanda? Tem tratamento. Então, se o tumor de mama for maligno, na maioria dos casos, o tratamento de eleição é cirúrgico, com exceção de alguns tipos de tumores. Então, se o caso for cirúrgico, esse paciente ele vai ser encaminhado para fazer alguns exames que são pré-operatórios, né? E alguns exames para poder fazer o estadiamento da doença. Estadiando a doença, o paciente ele é encaminhado para a cirurgia. Como sabe que as mamas elas são ligadas uma entre outras através de vasos, por mais que o paciente tenha um único nódulo em uma única mama, o ideal é que se retire a cadeia mamária inteira, tá? Depois de retirado a cadeia mamária, toda essa cadeia ela é encaminhada para um outro exame chamado de histopatológico, que seria então a biópsia. O histopatológico, é a partir dele que a gente consegue dizer se o paciente vai ter alta, né, desse câncer ou então se ele vai precisar de quimioterapia. Doutora, precisando de quimioterapia, hoje o pessoal tem assim uma certa relevância, uma relutância em questão de fazer esse tratamento quimioterápico.
tem algum problema, traz alguma consequência para o animal? Na verdade, a gente tem um pouco de medo, né? Os tutores também, sempre, a maioria, na verdade, dos tutores, eles já passaram por alguma experiência com algum familiar ou com algum amigo, então já viram, assim, o que o ser humano passa. E eu digo, assim, que por 3 grandes motivos, existem vários, mas eu acredito que sejam os principais, os animais, eles sofrem muito menos com a quimioterapia do que com o ser humano. Primeiro, porque eles não têm um fator psicológico, então eles não sabem que eles têm câncer, eles não sabem que eles vão precisar passar por um tratamento quimioterápico, então isso já ajuda muito. Segundo, porque o organismo tem muito mais resistência do que o organismo do ser humano. E por terceiro, e não menos importante, a dose para os animais ela é menor do que quando comparada com o ser humano. Então, por isso, eles têm menos efeito colateral. A quimioterapia ela acaba sendo mais branda em relação aos efeitos. Então, eles sofrem muito menos com a quimioterapia. Doutora Fernanda, especialista em oncologia veterinária, muito obrigado novamente. Onde fica a Clínica Vivete? Eu que agradeço, doutor. A Clínica Vivete, ela fica na Avenida Carmindo de Campos, número 516, no bairro Jardim Petrópolis, em frente a Todimo. E o telefone? O telefone é 3025-3440. E a Vivete também está nas redes sociais? Está sim, tanto no Facebook como no Instagram, Clínica Vivete. Se você perdeu essa reportagem, pegou só o finalzinho e deseja assisti-lo novamente, você pode assistir através do site www.laboratoriovetvida.com.br ou através do YouTube, no canal do Tem de Tudo no YouTube. E até a próxima semana, se Deus quiser.